Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dani Duarte. Mais uma vez nós vamos falar sobre legislação, né, que pode cair aí no IF baiano, que é muito provável que caia, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, né, o decreto 1171, né, de 1994. Um decreto bem cobrado nos concursos. Na prova de 2019, que foi a IDECAM, nós temos duas questões sobre o Código de Ética. Do IFMA de 2023, né, que foi da OCP, né, foi uma prova organizada pela OCP. A gente tem uma, e toda prova que eu vou encontrando sempre tem pelo menos uma questão, né? IDECAM, da Cefet Minas, a Farroupilha, eu acho que também foi Cefet Minas, se eu não estou enganada. Deixa eu ver aqui. Então, o IFMA da OCP, como eu falei, IF Baiano, que foi a IDECAM, Cefet Minas e FNMG de 2018 pegou uma questão, e a IF Farroupilha também, que foi Cefet Minas. Então, é muito cobrado esse decreto, tá? Só que ele é assim, ele tem algumas informações assim bem extensas assim, né? Essa parte inicial do decreto é uma parte que só dá aquela introduçãozinha, né, do tempo de implementação e tal. Então é um decreto de 1994, não é uma coisa que a gente, né, a qual a gente vai se apegar, e a gente foca no anexo, tá? E aí, no anexo, o anexo traz essas regras deontológicas, né, que tem a ver com o dever, tá? Com a ciência do dever, deontológicas, que tem a ver com essa ciência do dever, né, com esse tratado do dever e da moral, ok? E aí vem uma série são 13, se eu não estou enganada, são 13, São 13, tá vendo? São textinhos. Esses que eu tenho marcado com esse amarelo que é meio laranja, e são os textinhos que eu encontrei nas questões, tá? O restante é o que eu fui marcando, né, do meu estudo aqui. São textinhos longos, né? Eu falo longos porque muitas vezes você tem os incisos e aí você não tem muito texto. Nesses incisos aqui tem bastante texto, é um ou outro que não tem. Por exemplo, né, esse aqui, o 5, o 12, que são mais enxutos. Então, é só pegar na essência, né? Porque há uma essênciazinha na questão, né? Em cada inciso aqui, né? Toda pessoa tem direito à verdade. Aí o servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Pô, Dani, mas você está pulando? Não, eu só estou mostrando, né, que dá para pegar pelo início de cada inciso aqui. Como se trata de um documento curto, né, que, por exemplo, se parar para pensar, metade, mais da metade da primeira página, né, a gente deixa para lá, e aí depois a gente tem a segunda, a terceira e aí a quarta. A quinta, ela já vai ter, e a quarta tem muita coisa riscada. E a quinta já não tem nada, entendeu? Então, se a gente considera mais ou menos aí o quê? 3,5, tirando esses riscados aqui, dá para ficar praticamente 3 páginas. Então, o que acontece? É imprimir e colar isso aqui na porta. E olhando, sabe por quê? Por exemplo, caíram duas questões, né? Lógico que não foi a OCP. Eu já percebi que a OCP não é de fazer muitas questões assim do mesmo assunto, pelo menos das provas que eu tenho visto. E aí, a IDECAM, por exemplo, cobrou duas, né? Você vai fazer uma prova de legislação, né? Se cobrar 5 questões ali, já pensou duas, quase metade das questões, né? Isso fazendo estimativa, tá? Não sabe o edital ainda, então não tem como a gente focar tanto. E aí tem as regras deontológicas na seção 1, depois na seção 2, né, vêm os principais deveres, né, que são também, assim como as regras. Dani, as regras são cobradas, são. Tanto que eu marquei aqui de amarelo, que caiu, ó.
de 5 questões que eu coloquei no simulado. Aí vem os deveres, e aí os deveres vão até V, até a letra V, né? E aí eu marquei também, com esse laranjinha aí, os que caíram, ok? Lógico que tem questões, como vocês vão ver no simulado, que dá pela a própria análise, você vê assim, isso aqui, por exemplo, eu acho que é do vedado, que vai ter aqui, o que é vedado ao servidor. Aí você vê assim, nitidamente fica bem evidente o que é o correto ali na questão, entendeu? Mas é leitura. E aí, minha sugestão é imprima, entendeu? Prima aqui, ó, destaque as coisas da primeira sessão, vê que eu estou destacando tudo mesmo, mas né, com cores diferentes, porque algumas coisas caem nas questões. Aí vem os deveres fundamentais, que são muitos, né? E aí vem as vedações, ok? O que é vedado e tal. Aqui vai até a letra P. Até a letra P. E aí, das comissões de ética, tem esse pedacinho aqui, né? Tem esse inciso aqui. Aí depois são 3, se eu não estou enganada. E tem esse aqui também. Aqui. Vou destacar também esse aqui. Inclusive, esse aqui vai ser importante, mas eu vou botar de verde, seguindo o mesmo ritmo. E aí vem, né? Para fins de apuração do comprometimento ético e tal, 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 e que acaba. Entendeu? Então, é um documento para ficar lendo, sabe? Porque, considerando, gente, que né, o regime jurídico, por exemplo, é enorme. E aí tem banca que às vezes nem cobra aquilo ali, mas no geral é bem cobrado, né? Mas eu vou botar uma questão. Aí você já pensou, cai uma ou duas questões disso aqui, só tem 3 páginas e meia e a gente não estuda, entendeu? Resumindo, na pressa, na dificuldade e tal, pegue resumo das coisas mais longas, né? Pegue aquilo que for, foca nas questões, naquilo que cai mais nas questões, e o código de ética, velho, estuda bastante, porque pode acontecer de cobrarem as mesmas coisas que a gente tem respondido em questões, né? A mesma coisa que é cobrada naquelas questões que a gente tem respondido, como também pode cair um negócio desse aqui que está verde, né? Que não caiu lá, tá? Então, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Aí vai explicar que seja né, no exercício do cargo, função ou fora dele. Por que fora dele? Porque o dia a dia do servidor também tem implicações, tá? Então, a vida do servidor como um todo tem implicações. E isso vai estar mais aqui abaixo, ó. Aqui, ó. A função pública no inciso sexto. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida profissional. Então, por isso que é fora dele também, tá? E aí vai refletir, né, no exercício da vocação do próprio poder estatal, nesses atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e tradição dos serviços públicos. Eu vou ficar lendo tudo, não. Eu vou tentar focar mais na primeira linha, tá? Então, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, então, ele vai focar principalmente não só no que é legal, ilegal, justo e injusto, mas no que é honesto e desonesto, tá? A moralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Por que que eu marquei de amarelo? Porque isso aqui caiu. Detalhe, muitas questões assim que cai o textinho todo do inciso, tá? Então, por isso que é importante, porque às vezes muitas vezes isso acontece, uma parte do inciso está correta e só o finalzinho dela está errado. Então, você precisa ler tudo. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de ilegalidade.
O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, percebo que não que se repita, né, aquilo que foi dito antes, mas há uma conexão, né? Então, é parte integrante da sociedade. Então, esse trabalho desenvolvido pelo servidor público deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar, tá? Função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida, né? Eu já li isso aqui. Então, os fatos da conduta do dia a dia também, né? Podem ser considerados, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, do interesse superior do Estado e da administração pública, né? Que quando precisar realmente preservar e declarar tudo ali de forma sigilosa, nos termos da lei, né? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, o que é eficaz e moral é publicizar isso, é divulgar, tá? Mas se tiver alguns casos em que precisa de sigilo, então tem que haver sigilo, tá? Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública, ok? Aí é toda essa questão de honestidade e tal. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracteriza o esforço pela disciplina. Então, assim, tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe um dano moral, tá? Então, é, essa questão do trato, né? Do trato com as pessoas. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço. Estou lendo tudo, porque tem alguns que, né, seguem direto e aí fica melhor ler. Não caracteriza apenas uma atitude contra-ética, estou acrescentando artigos aqui, tá? Ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral aos usuários de serviços públicos, tá? Então, é bem grave. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, que também caiu numa questão, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso, o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir, e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. 12. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. E o último, o servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada cidadão, colabora de todos, pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Então, percebam que não caem só os deveres lá né, e as proibições, né, o que é vedado ao servidor, mas também caem essas regras deontológicas aqui que tem a ver com a ciência do dever, né, com o tratado sobre deveres, ok? Na seção 2, né, dos principais deveres do servidor público, como eu falei, vai até a letra V, tá? Então, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função, emprego público de que seja titular, exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviços pelo setor em que exerça as suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Tem algumas coisas que a gente vai lendo nas questões que a gente vê que, né, é o dia a dia mesmo. Você vai numa repartição pública, lógico que muitas vezes foge disso aqui, né? Foge do código de ética, no sentido de que o código de ética não é cumprido, né? Então, mas aquele ideal que a gente tem na nossa cabeça, né? De tipo,
buscar atender de forma prioritária, não procrastinar, desempenhar suas atribuições, não atribuir a terceiros aquilo né, que é seu dever, questões também sobre beneficiar, né? Ah, vai beneficiar a família, eu vou fazer tal coisa, ou então conduzir alguém a fazer tal coisa, porque simplesmente é sua família. Então, são questões éticas, né, que são familiares para a gente, né? Com as quais a gente já está familiarizado. A ser probo correto, aí essa questão, né, dos atrasos, ser probo reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo, tratar cuidadosamente os usuários do serviço, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público, tá? Então, o trato com as pessoas é muito importante, né? Como você trata as pessoas é muito importante. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação de serviços públicos. Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade, atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político, posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. E aí, isso vai se casando com outras coisas que tem aqui também sobre isso, tá? Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, ser assíduo e frequente ao serviço na certeza de que sua ausência provoca danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. E aí a gente lê um aqui também que é... Ah, não, vai ser lá embaixo. É... Pô, gente, eu tô tentando. Eu acho que aqui embaixo. Ah, não, essa parte aqui do ser assíduo e frequente tem uma Ah, tá. Nas primeiras regras, que é toda ausência injustificada, é fator de desmoralização. Você vê que isso que se casa com isso aqui. É porque se tem as regras deontológicas, já estava aqui esquecendo. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Apresentar seu trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. E essa questão de investimentos é tão importante, que até mesmo a gente, enquanto público, né, para ser atendido, tem que pensar nisso também. Então, já vi assim, a pessoa vai passar por uma junta médica e aí vai de short, entendeu? Então, umas coisas assim que a gente tem que prestar atenção. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes ao órgão, perdão, onde exerce suas funções, cumprir de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores as tarefas de seu cargo ou função, tanto quanto possível, com critério, segurança, rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem, facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhes sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos,
Eu estou lembrando que tudo que está marcadinho com essa cor aqui, meio alaranjadinha, caiu nas questões, tá? Tudo caiu. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Isso aqui é uma coisa, por exemplo, que deixa a pessoa de cara um pouco confusa, né? Porque já abster-se de exercer sua função, mas como é que a pessoa vai se abster de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público? Então, se não for algo que esteja correto, de acordo, não é, com o interesse público, se for algo estranho, com uma finalidade estranha, você vai se abster, entendeu? Então, nesses momentos é importante parar e compreender bem o que está sendo dito para chegar lá e se confundir. Outra coisa, por que que a gente lê? Porque cai negócio de ipsis literis. Se não tiver, porque até para a banca fazer a questão, vai ser muito mais rápido fazer a questão pegando um negócio do jeito que está aqui, não é? Eu não sei se é a Cefet Minas, eu acho que é, né? Que gosta de botar só um não, aí bota assim, não, né? Tipo, não abster-se, entendeu? Mas vai dar muito trabalho. Se fizer a questão mexendo nas palavras e tal, corre o risco de ter que anular depois. Então, percebam que as questões de legislação são muito o texto como está aqui. Se não tiver igual, tiver um não, tiver, né? Em vez de prioritariamente, tiver obrigatoriamente, é porque já está errado. E, por último, divulgar e informar todos os integrantes da sua classe sobre a existência deste código de ética, estimulando o seu integral cumprimento. Observem, assim, essas informações que caírem nos simulados, observem direitinho, porque, assim, a banca vai tentar botar um negócio que confunda mais, né? Aquela coisa que seja mais, desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função, emprego público de que se deseja titular, perdão, de que seja, porque esse óculos, ele é para longe para perto, mas para perto eu fico meio assim, o cansaço, entendeu? Então, algumas coisas muito óbvias podem não cair, podem cair, por isso tem que ler tudo. Das vedações ao servidor público. Então, o que é vedado ao servidor público? O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influências para obter qualquer favorecimento para si ou para o trem. O que a banca pode fazer para atrapalhar a gente? Em vez de botar não, em vez de simplesmente trocar prioritariamente por obrigatoriamente e tal, a banca pode pegar e misturar as coisas. Pegar, constitui-se um dever fundamental. Aí pega, vai lá, pega um dever só, pega um desses deveres da até letra V aqui, bota na questão. E as outras quatro opções, bota tudo que é vedado. Ou então, o contrário, né? Que fica até mais difícil a questão. Então, pode misturar as coisas. Ou então perguntava, o que é vedado ao servidor público? Aí vai lá, coloca tudo exceto. Aí tem quatro coisas aqui que são vedadas ao servidor público e aí só tem um lá que é dever. Aí aquela é errada, né? O exceto. Então é o tipo de questão que podem fazer, tá? O uso do cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influências para obter qualquer favorecimento para si ou para o trem, prejudicar deliberadamente a reputação de outros servidores ou de cidadãos que eles dependam, né, dos quais eles dependem. Eu gosto mais quando concorda mais bonitinho. Ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com erro ou infração a este código de ética ou código de ética de sua profissão. E aí, nesse negócio que eu falei, por exemplo, de misturar, como se trata de, lá em cima é dever, aqui é o que é vedado, quais são as vedações. Nitidamente, a gente vai ler e vai perceber, né? Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos, isso não pode ser um dever, né? Isso é uma coisa que o servidor não pode fazer. Então, isso nos ajuda também, tá? Esse tipo de questão nos ajuda. É melhor do que umas que eu vi do regime jurídico para fazer.
Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Caiu isso lá em uma questão. Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores, pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim, né? Para que ele faça a mesma coisa. Alterar ou deturpar o teor de documentos que devem encaminhar para providências, iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento a serviços públicos, desviar servidor público para atendimento a interesse particular, não, que não é só você fazer o errado, né? Você também não pode desviar outra pessoa para fazer errado por você. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento livre, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele, habitualmente. Então, percebam, ou fora dele, tá? Então, isso aqui mesmo é uma coisa que a pessoa pode olhar assim, até isso habitualmente, tá? Não é também aquela coisa assim, a pessoa vai ali se divertir, né? Mas aquela coisa de falar assim, poxa, todo dia a pessoa está alcoolizada, né? Dá o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade ou a dignidade da pessoa humana e exercer a atividade profissional, a ética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso, tá? Inclusive, isso é passível até de a pessoa ser exonerada. Essas questões, assim, uma vez eu conversei com a advogada sobre, por exemplo, se o nome da pessoa vai ser investigado no Ministério Público e aí dá ruim, e aí ela perde o cargo dela, né? Quando acontece isso. Das comissões de ética em todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética encarregada de orientar, aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura, ok? Aí essa é a parte que tem muita coisa riscadinha. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre a sua conduta ética para o efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a de censura e sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, consciência do faltoso. Vou até botar isso aqui, porque cai uma coisa referente, mais ou menos. Para fins, tem uma questão muito chata lá da Cefet Minas. Cefet Minas gosta de colocar aquele negócio de duas proposições e bota um porquê entre elas, né? É uma questão chata. Lógico, a OCP eu nunca vi fazendo questão assim, não, mas eu deixei essa lá, tá? Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional. Então, eu sou ali uma professora substituta, eu sou servidora pública, tá? Ainda que sem atribuição financeira, ainda tem isso, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde
prevaleça o interesse do Estado. E aí, esse finalzinho aqui tá arriscado, né? Que foi revogado por esse outro decreto, e aí acaba o documento. Entendeu? Então, eu percebo que é uma coisa, não é uma coisa demorada. Vocês vão ver que as questões também são até questões boas de fazer, mas eu, Daniela, prefiro garantir bem que cai em questão sobre o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, eu vou acertar todas que caírem. Uma, duas, mais que isso, eu acho que não colocam, não. All right? Então, a gente encerra essa parte aqui. Ah, e eu vou só compartilhar aqui rapidamente o simulado, tá? Então, eu coloquei só 5 questões nesse, é um documento pequeno, então não coloquei 10 como no regime jurídico, no simulado 5. E aí, como eu falei, né, caiu uma questão no IFMA de 2023, que foi organizado pela OCP. Aí caíram 2 aqui nesse IFBAN de 2019, organizado pela IDECAN. Tá vendo? A IDECAN gosta de um exceto, né? A primeira aqui, percebe-se que a, a OCP focou em dever, tá? Tá vendo? Dever fundamental. Aí depois aqui, deveres fundamentais novamente, inclusive eles às vezes se repetem, tá? Aí vem as vedações, né? Aí tem a questão chata que eu falei da Cefet Minas, né? Que gosta de colocar 2 proposiçõezinhas e aí coloca um porquê e vê se, né, se vai, a primeira justifica a segunda, então às vezes as duas estão corretas, mas a primeira não justifica a segunda, às vezes uma está falsa, a outra não está. Então a questão fica bem mais chatinha de fazer. E uma outra das Cefet Minas aqui, né, pedindo a incorreta, e aí não direciona simplesmente assim para algo, não, mas é sobre também aquela parte lá das regras deontológicas, ok? Então, isso é importante, tá bom? É isso, gente. A gente vai continuar estudando aí legislação, tá? Bye, bye.